O Lulinha voltou ao Brasil para as festas no final do ano, mas já está voltando para a Espanha de novo, porque ele sabe que a coisa aqui está esquentando, né? E aí o que está acontecendo? A CPMI do INSS e o Chiquini entraram com ações pedindo que o André Mendonça determine a apreensão do passaporte do Lulinha e que ele fique no Brasil para garantir a eficácia das investigações da Polícia Federal, né? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que está certo isso, realmente, né? O Lulinha está sendo investigado aí pela polícia, aparentemente é muito ligado com o careca do INSS, tem um monte de ligação dele com o careca do INSS, a PF já falou que está investigando o cara, então ele tem que ficar por aqui para ver o que vai acontecer, né? Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguini, esse é o canal Ancapso e essa notícia foi sugerida por Liberal é o Caminho. Até mais e obrigado por todos os peixes e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A CPMI do INSS pediu ao STF que proíba Lulinha de sair do país. O pedido é encabeçado pela bancada do Novo e assinado pelo relator, o Alfredo Gaspar. O grupo quer que o STF retenha o passaporte de Lulinha, né? Isso é um problema, tá? Por quê? Porque, em tese, o Lulinha não está sendo investigado. Você lembra? A Polícia Federal falou que há indícios da ligação dele com o careca do INSS, que eles estão verificando essa possibilidade, mas que até o momento o Lulinha não é um investigado. Se ele não é um investigado, não há por que proibir ele de sair do país, né? E um grupo de congressistas, porém, entrou com esse pedido no STF para impedir que ele saia do Brasil. Parece que o Lulinha está aqui, ó, na mira da Polícia Federal. O Lulinha deixa o Brasil e retorna à Espanha nos próximos dias. Então não se sabe exatamente que dia que ele vai viajar. Aqui, ó, na mira da Polícia Federal, o filho do presidente Lula vai retornar a Madrid nos próximos dias. O Fábio Luiz, o Lulinha, né? Passou as últimas 3 semanas no Brasil para as festas de final de ano, sem registros de encontro com o pai. Ou seja, esteve aqui no Brasil para se encontrar com o resto da galera. Lembra que quando começou esse problema do INSS lá no início do ano, ele rapidinho foi para a Espanha, ele com a esposa dele, e estavam na Espanha esse tempo todo. Tentaram vir para o Brasil agora, ficar 3 semanas e sair daqui rapidinho, voltar para Madrid, né? E aí o pessoal está pedindo para segurar ele aqui. Ao STF, os parlamentares pediram a retenção do passaporte do Lulinha e monitoração eletrônica por meio de tornozeleira. De novo, isso daqui, em princípio, ele não é investigado, né? Ele não está indiciado, não está no inquérito de investigação. Então não seria possível isso. Agora, o próprio pedido deles pode fazer com que essas coisas aconteçam. Esse pedido, ao ser analisado pelo André Mendonça, ele pode determinar que ele seja incluso no inquérito e receba a tornozeleira eletrônica, tá? Aqui, ó, o pessoal da CNN tentou criticar aqui, ó, sem inquérito, oposição pede ao STF tornozeleira eletrônica para Lulinha. Ai, que absurdo! Ele não está sendo investigado, ele não está no inquérito, então por que pedir tornozeleira eletrônica? Não faz sentido. E eu concordo, ele não está no inquérito e, tipicamente, tornozeleira eletrônica é uma medida cautelar que pode ser aplicada a quem está sendo investigado, a quem faz parte de algum inquérito aí, quem está sendo investigado por alguma coisa, né? Não faz sentido você pedir tornozeleira eletrônica para uma pessoa aleatória que não tem ligação com nada. Só que, de novo, o pedido do Marcel Van Hatten certamente vai no sentido de incluir ele na investigação. Já houve vazamento de informação que indica que a PF sim está investigando esse caso, tá? PF comunica ao STF que apura se Lulinha atuou como sócio oculto do careca do INSS. Isso é investigar o Lulinha, ele está sendo investigado nesse inquérito. O nome dele não está ainda no inquérito, não está como investigado formal. Mas o que eles estão fazendo aqui é investigar. Então pode ser que o André Mendonça, que é o relator desse caso no STF, determine que, olha só, a Polícia Federal deve incluir o nome do Lulinha no inquérito, porque, né, já que está investigando se ele atuou como sócio oculto do careca do INSS, e como ele está no inquérito agora, ele é um investigado, então agora a gente pode determinar medidas cautelares para evitar que ele fuja do país, determina isso daqui, tá? Então, assim, é possível esse pedido? É possível. Vai acontecer isso? Eu acho que não, por 2 motivos. Primeiro, porque, mais uma vez, seria um erro isso daqui. O Lulinha não indicou, assim, a gente sabe que ele está fugindo, né, que ele foi para Madrid para fugir dessa confusão do INSS. Mas não há nenhuma indicação disso.
ou seja, ele, até esse momento ele não é investigado, então ele pode falar, não, tô saindo porque eu não sou investigado, não tem nada de errado, então né, tô saindo, qual o problema? Não tô fugindo de nada, né? Lembra que medidas cautelares têm que ser tomadas em situações em que realmente a pessoa demonstra o risco. Eu sempre critiquei aqui o caso das prisões arbitrárias que o pessoal colocou lá contra o Bolsonaro, contra outras pessoas, sendo que não houve tentativa de fuga. Em momento algum eles tentaram fugir ou tentaram sair, né? Por exemplo, a prisão do Bolsonaro foi um absurdo. Por que foi um absurdo a prisão original dele? Porque ele estava em casa, não tinha nenhuma indicação de que ele pretendesse fugir, que ele pretendesse sair, e no entanto fizeram a prisão fechada para ele. Não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa. A prisão preventiva ela acontece quando a pessoa tenta fugir, quando ela de fato está tentando fazer alguma coisa para atrapalhar a investigação. No caso do Vorcaro, por exemplo, só fazendo um parênteses aqui, né, é muito claro que o Vorcaro está tentando atrapalhar as investigações. Contratando influencers, contratando não sei o que lá e coisa e tal. Então o Vorcaro tinha que estar preso, porque ele está realmente atrapalhando as investigações, né? No caso do Lulinha, até onde a gente sabe, não há esse tipo de indicação. Então eu não acredito que isso daqui vai prosperar, mas é direito das pessoas pedirem, né? O direito de petição existe. Você vai lá e pede esse tipo de coisa. Além do pessoal do INSS, né, liderado pelo Partido Novo, pelo Marcel Van Hatten, e também o Jeffrey Schickini, que é o advogado do Felipe Martins, também entrou com um pedido equivalente, pedindo para que eu fez um requerimento ao ministro André Mendonça, que é o relator do caso do INSS no STF, pedindo a prisão preventiva do Lulinha e também por receio dele fugir do país, né? E, de novo, eu entendo a petição, eu acho que é uma petição justa, eu acho que é um direito deles fazerem essa petição, mas eu não creio que isso seja o correto de fazer, tá? Ou seja, eu imagino que o André Mendonça não vai decidir pela prisão do Lulinha, pelo menos não por enquanto. Agora, isso não deixa de ser uma indicação para o futuro, porque se no futuro o Lulinha de fato for para lá e houver a indicação de investigação dele aqui e ele não quiser voltar para responder ao inquérito, aí sim vai ficar caracterizado que ele estava fugindo, aí sim você já tem uma base probatória maior, né? Aqui, ó. O pedido foi formalizado mesmo sem Schickini atuar na defesa de qualquer parte envolvida diretamente nas investigações sobre fraudes do INSS. Pois é, isso aconteceu também quando o Randolph Rodrigues pediu a prisão e a coisa do pessoal lá do grupo de empresários. Lembra quando o grupo de empresários estava conversando no WhatsApp e aí tinha uma mensagem falando de golpe, não sei o que lá, que foi o que levou o Alexandre de Moraes a fazer quebra de sigilo e a proibir as redes do Luciano Hang? Aquilo ali foi com o pedido do Randolph Rodrigues, que também não era advogado de ninguém. O pessoal está imitando o precedente que foi criado pelo Alexandre de Moraes, né? Mas a imprensa gosta de fingir, não, se é para bater no Bolsonaro, vale tudo mesmo, não tem problema. Pode ser o Randolph Rodrigues, pode ser qualquer um fazendo pedido, pode ser o Boulos, pode ser qualquer um fazendo pedido, porque para bater em Bolsonaro vale tudo. Ah, mas agora que é para bater no filho do... Não, mas peraí, como é que ele está fazendo isso se ele não é parte envolvida? Não, meu amigo, se vale para um, vale para outro também, né? Se virou festa o STF, qualquer um pode peticionar qualquer coisa no STF, por que o Schickini não pode, né? E na fundamentação apresentada ao STF, o Schickini alega existirem indícios robustos que implicam o envolvimento dele com o esquema verificado lá, né? E o requerimento tem 12 páginas, ele cita as investigações e coisa e tal, e solicita que o documento seja encaminhado com máxima urgência ao Ministério Público para manifestação e possível ratificação do pedido de prisão preventiva contra o filho do presidente. Então faz todo sentido, vai para o MP, né? E que tem ligação do Lulinha com Careca do INSS, está todo mundo sabendo aqui. A mansão usada por Lulinha em Brasília tem ligação com Careca do INSS. A casa no Lago Sul, que foi usada pelo Lula e alugada por lobista investigada, torna-se foco em apurações da Polícia Federal. Ou seja, a Polícia Federal está investigando o Lulinha, meu amigo. Não tem outra forma de dizer, não. Ele pode não estar no inquérito ainda por uma questão do pessoal não querer botar o filho do Lula no inquérito, mas ele está sendo investigado. Uma mansão localizada na quadra individual 26 do Lago Sul de Brasília passou a ser conhecida como ponto de apoio frequente para Lulinha quando ele está em Brasília, a informação do portal Metrópolis. O imóvel que oferece vista para a ponte JK e o Lago Paranoá, essas quadras individuais ali no Lago Sul são riquíssimas, são mansões enormes ali, né? É atualmente alugada pela lobista Roberta Luxinger, olha que coisa, que é sócia, ela é investigada, ela está no inquérito. E o Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, também está no caso, né?
A casa serve como base para Lulinha durante suas visitas à capital federal. Além disso, já foi utilizada anteriormente por Antônio Rueda, olha só, o cara do União Brasil, com aluguel mensal de 25 mil reais. Caraca, bicho, aluguel de 25 mil reais, cara, não é pouca grana não. Apesar de Lulinha residir em Madrid, na Espanha, o local segue movimentado por um indivíduo que se apresenta como seu secretário, conforme informou o portal, né? No mês de dezembro, depois de ser alvo de mandado de busca e apreensão na Operação Sem Desconto, a Roberta Luxinger publicou uma foto na mansão do Lago Sul, ou seja, ela estava nessa mansão. A imagem destacava seus tornozelos livres de tornozeleira eletrônica, tendo ao fundo a ponte JK e o Lago Paranoá. O cumprimento do mandado, porém, aconteceu em São Paulo e não no endereço lá de Brasília, ou seja, ela só estava sem a tornozeleira eletrônica porque ela estava em Brasília e os policiais foram botar a tornozeleira dela em São Paulo. Ela certamente em algum momento vai receber a tornozeleira eletrônica, né? Conversas obtidas pela PF revelam que Roberta instruiu o careca do INSS a eliminar celulares. Antônio, some com esse celular, joga fora, né? Pois é, exatamente. Muito estranha essa história toda. Tá na cara que Lulinha tem envolvimento com essa coisa toda, tanto com a Roberta Luxinger quanto com o careca do INSS. É hora de botar ele no inquérito e começar a investigação. Quem sabe, talvez o André Mendonça não determine a prisão dele, nem o confisco do passaporte dele, nem a retenção do passaporte dele, mas pelo menos obriga a polícia a colocar ele nos inquéritos e começar a tratar ele como que ele é, um suspeito de estar envolvido nessa corrupção toda. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.